Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo. Eu quero compartilhar com você uma história que vários amigos estão compartilhando no Facebook e que eu acho que é propícia para uma reflexão também nesse dia. Conta-se que certo pastor, ele estava em sua comunidade, onde ele iria realizar um culto naquela noite, e ele observa que está no horário de iniciar o culto, mas ninguém está naquele templo. Não havia nenhuma pessoa naquele lugar para celebrar o culto. Ele aguarda 15 minutos e, para sua surpresa, 3 crianças entram no templo. Logo após 5 minutos, entra também mais um casal de jovens. E ele decide então iniciar o culto apenas com essas 5 pessoas. Quando ele estava então realizando a leitura bíblica para a pregação, ele observa que entra um senhor com uma roupa um pouco suja e também segurando uma corda em sua mão. Ele não entende o porquê o povo não viera ao seu culto naquela noite, mas mesmo assim ele prega com dedicação e amor àquelas pessoas que ali estão. Quando o culto termina, ele vai para sua casa, a caminho ele é assaltado, eles roubam os pertences dele e também assim a Bíblia que ele assim tinha. E quando ele estava em casa, a esposa fazendo os curativos, ele desabafa: foi o pior dia da minha vida. O dia que eu senti fracassado no ministério. O dia que eu poderia dizer que foi infrutífero na minha carreira, na minha vocação. 5 anos depois, o pastor decide compartilhar esta história com a sua igreja, com a sua comunidade. E quando ele estava falando, terminando de contar esta história, um casal de grande referência naquela comunidade interrompe o pastor e diz: olha, sabe aquele casal que entrou no templo e sentou nos últimos bancos naquela noite? Éramos eu e minha esposa. Nós estávamos à beira do divórcio, nós tínhamos vários problemas, vários desentendimentos, e naquela noite nós havíamos decidido então pôr um fim no nosso casamento e que nós iríamos então, antes de pôr o fim no casamento, ir a uma igreja e deixar nossas alianças naquele local. Mas a palavra nos tocou, a palavra deu sentido à nossa vida e hoje aqui nós estamos. Um outro homem pediu a palavra e disse: olha, sabe aquele senhor que estava com a corda na mão, com a roupa suja? Era eu. Há vários anos eu estava fracassando no trabalho, a minha empresa estava à beira da falência, a vida em família não estava legal e eu tinha decidido por um fim na minha vida. Mas quando eu estava tentando suicídio, a corda arrebentou e eu tive que sair daquele local, procurar uma loja para comprar uma corda nova, e nesse caminho eu encontrei esta igreja, esse templo. Ouvi a pregação e a palavra, Deus me tocou, me transformou naquela noite. E hoje eu aqui estou. E ainda lá no final da igreja, um outro homem erguera a mão pedindo a palavra, e ele disse: sabe aquele assalto, pastor? Eu estava junto. O outro assaltante morreu naquela mesma noite em um outro assalto que estávamos praticando, mas eu tive o privilégio de encontrar na bolsa do Senhor, entre os seus bens que foram roubados naquela noite, a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia. E ela eu lia todos os dias. E ali eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, e aqui eu estou. O pastor, quando ele ouve essas palavras, ele fica emocionado, porque até então ele achava e considerava aquela noite, há 5 anos atrás, uma noite de fracassos. Eu não sei se essa história ela é verdadeira ou se é uma história fictícia, inventada, mas eu sei que ela é uma boa ilustração. Talvez 2020, aos nossos olhos, não foi um ano produtivo. Eu ouvi muitas e muitas pessoas dizendo: olha, foi um ano totalmente perdido. Será? Pessoalmente, eu não compartilho desse pensamento, dessa ideia.
Para mim foi um ano para repensar, foi um ano para reorganizar, foi um ano para experimentar ainda mais o cuidado de Deus, e digo isso na vida familiar, com os filhos, com a esposa. E eu creio que talvez na tua vida não foi muito diferente. Um tempo para agradecer pela vida. Um tempo para agradecermos que em meio a inúmeras dificuldades, Deus estava presente. Muitas das pessoas que participam conosco em nossos cultos tiveram os seus bens perdidos, perderam seus bens pelo vendaval, perderam suas lavouras com granizo. Mas ali agradecemos que os bens nós recuperamos, mas a vida foi mantida. Graças a Deus. Há aquelas pessoas queridas que também experimentaram a dor do luto. Perderam pessoas especiais. Choramos juntos. Mas também entender que Deus dá esperança, que ali também Deus está sustentando, sendo esse Deus conosco, esse Deus que jamais nos abandona, seja na dor ou em qualquer momento da nossa vida. O Salmo 139:5 diz que Deus, Ele examina e conhece nós muito bem. Ele diz que Deus sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. E eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Esta palavra, ela nos lembra que Deus nos conhece. Que Deus conhece os nossos pensamentos. Que Deus conhece tudo o que nós fazemos de bom ou de ruim. Deus sabe as palavras que estão nos meus lábios antes mesmo de eu pronunciá-las. Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece os nossos problemas, Deus conhece as nossas alegrias, Deus conhece os nossos sonhos, os nossos planejamentos. Nada, absolutamente nada, nós conseguimos esconder dele. Também sabemos que Deus, Ele age de diferentes formas e fala de diferentes formas a nossa vida. Talvez seja o momento para eu e você conhecermos ainda mais Deus, para compreendermos o seu amor, para experimentarmos o seu perdão, para entendermos sobre consolo, experimentarmos a sua graça, a sua misericórdia, buscar orientação para os nossos sonhos, para os nossos planejamentos. Minha oração é que em algum momento da sua vida você também possa dizer aquelas mensagens que nós ouvimos em determinado culto presencial, em comunidade X ou Y. Aquelas mensagens, aquelas reflexões que nós podíamos assistir na tela do nosso celular, na TV, no nosso computador, em nossa casa, que os pastores fizeram nesse tempo de pandemia. Esta mensagem, aquela palavra, transformou e mudou a minha vida. Trouxe sentido. Deus trouxe esperança, Deus falou a mim. E que isso não seja para a honra de pastores, pastoras, líderes espirituais, mas que isso seja para a honra e glória de Deus. Que Deus esteja contigo, que você esteja com Deus neste novo ano. Abençoado 2021, junto com Cristo Jesus. Abraços e abençoado dia.